E é uma alegria muito grande mesmo estar aqui de volta, para poder juntos celebrarmos esse momento agradável aqui, como nós já cantamos hoje, sempre apontando para Cristo, que é a nossa viva esperança. E esse último cântico também, ele revela a nós declaração. Quando eu canto ali, firmado estarei, sempre te amarei, sempre te amarei. Não deixa de ser um ato da nossa parte, não só cantando da boca para fora, mas não deixa de ser um ato de fidelidade da nossa parte. E o tema da nossa mensagem nessa manhã tem tudo a ver com isso, com esse último cântico, a respeito da fidelidade, a respeito de uma conversão genuína. E pensarmos o que é uma conversão genuína nos dias de hoje. A conversão genuína nos dias de hoje nos torna cada vez mais fiéis a Deus, nos aproximam cada vez mais de Deus. E é isso que nós devemos buscar todos os dias. Essa fidelidade, essa aproximação cada vez mais de Deus. Se fizermos uma análise tão breve assim, dessa semana aqui, o quanto nós realmente fomos fiéis a Deus, o quanto a nossa conversão realmente ela é genuína a Deus, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas atitudes, nossa maneira de lidar no dia a dia, o quanto isso me aproxima de Deus, o quanto isso me torna fiel a Deus, o quanto essa conversão, esse entendimento da conversão genuína me torna fiel a Deus. Porque estar nesse lugar, domingo a domingo, ou fora desse local aqui, de prestação de contas, vamos dizer assim, da nossa vida para com Deus. Porque pare para pensar, muitas vezes na semana nós não fazemos essa ação, de prestar conta da nossa vida a Deus. E o prestar conta da nossa vida a Deus, no momento da nossa oração é: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha maneira de ser pecaminosa, o quanto eu sou infiel, o quanto a minha conversão não é genuína a Ti. É essa confissão que nós temos que ter diariamente. E ao olharmos isso, nós vamos enxergar o quanto a nossa conversão talvez não seja genuína. E ela precisa ser genuína. Porque uma conversão que não é genuína nos faz semelhante ao texto que nós vamos tratar nessa manhã aqui. Nos afasta exatamente dessa disciplina espiritual da fidelidade para com Deus. Por isso que eu me refiro novamente ao último cântico que nós entoamos aqui, declarando, aclamando ao Senhor. E o cântico dessa manhã me levou ao Apocalipse capítulo 7, me levou a refletir naquela esperança que nós temos como servos do Senhor. E isso não é uma história com E, é uma história com H, mostrando que é uma verdade da nossa viva esperança do retorno do nosso Senhor, ao qual um dos trechos do cântico diz: aclame ao Senhor toda a terra. E isso acontecerá um dia. Essa é a nossa viva esperança. E para nós, que somos peregrinos nessa terra, cabe a nós sermos convertidos genuinamente. Se você está aqui nessa manhã, eu quero te deixar uma palavra realmente de conforto. Se você está aqui nessa manhã com um coração realmente aberto àquilo que Deus já está tratando o seu coração, você realmente é um convertido genuíno. Senão você não estaria aqui. Exceto exceções, ou seja, por uma saúde, nós temos irmãos que já me comunicaram por questões de saúde, que não estariam aqui na manhã. Temos irmãos que me comunicaram a respeito realmente, que precisava ter um momento com a família. São justificativas realmente assim, plausíveis. Justificativas que nós precisamos orar, precisamos realmente entender. Não há justificativa nenhuma de não estarmos aqui nessa manhã para prestar nossas culto de ações de graças
para fazer qualquer outra coisa. Eu sempre defendo isso. Se você um dia não estiver aqui no culto, mas que seja para estar com a sua família, para que seja realmente estar junto com a sua família, ou por uma questão de enfermidade. Por mais às vezes a questão de enfermidade, nós ainda forçamos um pouco e mesmo assim estamos aqui. Mas entenda que a maior declaração de fé da nossa parte é realmente o que nós cantamos já aqui. Sempre te amarei, Senhor. E podemos complementar com uma oração do nosso irmão, independente das circunstâncias da vida. Como nós ouvimos já no início do culto, no Salmo 9, o Senhor nos ajuda nas tribulações. O Senhor é detentor de toda a soberania, de tudo o que acontece na nossa vida, ou que vai acontecer ainda. Ele está no controle. É isso que nós devemos crer. E com isso, nessa manhã, eu quero assim deixar bem enfatizado que uma conversão genuína, olha, genuína, ela nos faz o quê? Ela nos torna cada vez mais fiéis a Deus. Quando eu leio mais a palavra de Deus, eu estou me tornando cada vez mais fiel a Deus. Quando eu oro mais, eu estou me tornando cada vez mais fiel a Deus. Quando eu compartilho com o outro, com o meu irmão, da graça, do amor fraternal, eu estou sendo cada vez mais fiel a Deus. Estou me tornando cada vez mais fiel a Deus. Ao estarmos aqui nesta manhã, ou toda manhã, nesse ano 2023, eu estou cada vez mais me tornando fiel a Deus. E demonstrando ao mundo que eu possuo sim uma conversão genuína. Eu não estou traindo ao meu Senhor. Ainda que nós vamos ver nessa manhã que o nosso coração enganoso muitas vezes nos faz parecer a essa personagem aqui, a qual nós vamos ver nesta manhã. E aí vai me mostrar o quê? O quanto eu tenho que me afastar desses comportamentos, desses atos pecaminosos, dessa cobiça do nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Mateus 26, a partir do versículo 14 até o versículo 25. Nós vamos ler. Versículo 14 de Mateus 26. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Vamos orar mais uma vez? Agradecer a Deus pela tua santa palavra.
Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Deus, em remissão de pecados, Pai, nesta manhã, sabendo que Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que nos guia, Senhor, a respeito até dos nossos pecados também, nos confrontando. E nessa manhã, Senhor, clamamos a Ti como igreja, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, trate os nossos corações, através da Tua santa palavra, dessa exposição, nos dando entendimento, trazendo luz, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração e à nossa conduta cristã também nesse mundo. Porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus, Senhor, que nos guia através da Tua santa palavra, que nos confronta através do Teu Espírito Santo no nosso coração e nos coloca de novo em posição, Senhor, de servos, uma conversão genuína e nos tornando, Senhor, cada vez mais fiéis a Ti. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem na face dessa terra já não viu falar, ou já não usou essa expressão, já ouviu essa expressão, Judas, um traidor. E nós vemos Mateus escrevendo aqui, Marcos também vai dar o relato, Lucas vai dar esse relato também, a respeito dessa história, desse acontecimento. E nesse capítulo de Mateus nos é apresentado exatamente um comportamento pecaminoso de um homem. Homem esse que desfrutava, preste atenção nisso, desfrutava de privilégios religiosos, que convivia no meio de 11 homens com um único objetivo: pregar o reino dos céus. Homem esse que foi escolhido pelo próprio Jesus para fazer parte desse ministério. Eu quero que você preste atenção nesse primeiro momento, nessa introdução, a respeito da sua vida e da minha vida, como servos escolhidos do Senhor, desfrutando de privilégios religiosos, desfrutando de privilégios ao qual o Senhor nos deu e nos dá a cada dia. E nós vemos também aqui que há o quê? Um privilégio esse concedido a esses homens, quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 10, que nós já passamos aqui. Nós vemos Jesus dizendo para esses homens: ide, anunciai o Evangelho, pregai, expulsai demônios, fazei tudo o que eu estou ordenando a vocês. Me parece que a semelhança conosco é igual nos dias de hoje. Nós temos privilégios religiosos. Vou usar esse termo aqui como o texto nos mostra aqui, como esse homem teve, Judas, escolhido como um 12. Eu não quero nesse momento enfatizar o que nós sabemos da soberania de Deus. O plano salvífico de Deus não seria impedido por uma traição. E o plano salvífico de Deus não será impedido por traição nenhuma nesse mundo. A soberania de Deus, ela impera em tudo. E esse plano salvífico, ele jamais será cessado. Jamais será eliminado. Seja pela minha fidelidade ou não, pela sua fidelidade ou não. E nós vemos aqui que esse homem, Judas Iscariotes, ele vai até esses sacerdotes, os principais da cidade. Marcos vai dar um relato melhor, Lucas vai descrever certinho a respeito da alegria que promoveu nesses homens, de um homem no meio dos 12, ter a disposição, ou melhor, um coração corrupto, enganoso, que nós já sabemos, de ir até esses homens e oferecer uma ocasião oportuna de uma trama, de uma traição. E parece que esse termo traição, hoje, ele é bem, assim, divulgado no meio. Nós às vezes usamos esse termo. Pessoas no mundo corporativo, quem trabalha aí sabe, pessoas no mundo lá fora usam muito esse termo. E o que nós mais vemos hoje é essa distorção no meio até cristão da traição. E aí Mateus agora nos escreve, e o próprio Deus nos ensina agora a respeito do que é o coração humano.
o enganoso. A história mostra para nós que Mateus escreve a respeito desse homem. A história mostra para nós também o tempo de ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, o Senhor mostrando, ensinando a esses homens, um homem, uma pessoa dentre eles, o trai por 30 moedas de prata. A troco do quê? A troco do quê? O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que quando uma conversão ela é genuína, ela é autêntica, ela nos torna cada vez mais fiéis a Deus, independente do que nos vão nos oferecer, independente do que o meu coração trama às vezes, independente do que a inclinação do meu coração me leva a desejar. A minha fidelidade a Deus precisa ser maior. Preciso trazer um texto como esse como exemplo para mim. E olhar e dizer assim, olha, a falta de conversão genuína vai me ocasionar uma traição ao meu Deus, talvez semelhante a esse homem. Poderíamos abrir um parênteses aqui e pensarmos, quantas vezes, em quantos momentos, traímos o nosso Salvador? Hoje, fazendo essa analogia aqui, talvez não por 30 moedas, mas às vezes por um desejo passageiro, um desejo carnal, um prazer momentâneo, uma satisfação às vezes momentânea, e esquecemos o principal, da fidelidade. E aí nós percebemos aqui no texto, que esse homem foi até, era desejo do coração dele ir lá. Lucas vai descrever que ele foi tomado pelo diabo. Se você for ler lá, Lucas 22, Lucas vai descrever isso. Mas a partir do momento, eu penso assim, de forma, a partir do momento que foi tomado pelo diabo, é porque realmente houve a ocasião e deu a ocasião, trazendo para um aprendizado para nós aqui. Mas aí com isso, nós vemos que ele propõe, o próprio Judas propõe, o que quereis me dar? E o que mais pega o coração do homem, até nos dias de hoje, é o dinheiro. E o apóstolo Paulo, quando escreve ao Timóteo, lá, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 10, ali, ele vai alertar a Timóteo. Vai dizer assim, a raiz de todo mal é o quê? O amor ao dinheiro. E nós vemos uma situação semelhante a essa aqui. E aí com isso, Judas passa o quê? A aguardar o momento correto, o momento certo, para entregar a Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente. Por isso que há aquele momento em que Judas chega e dá um beijo em Jesus. No local totalmente isolado, no local totalmente de oração, Jesus está no Getsêmani agora orando, ali totalmente longe de toda a visão do povo, porque um dos receios dos principais sacerdotes aqui, que queriam culpar Jesus, era que se fosse na frente do povo, porque não teria motivo nenhum. Mas Judas, tramando no seu coração, procurava a ocasião oportuna. E aí agora nós podemos olhar e enxergar o quê? Que a soberania de Deus, ela, para o plano salvífico, ela está além. E aí Mateus escreve, nos versículos posteriores, mostrando os acontecimentos. E em que momento Jesus vai se referir ao traidor? Porque a soberania de Deus é maior. E nada, como nós conhecemos, nada está oculto aos olhos de Deus. Nem para mim, nem para você. Por isso que uma conversão genuína sempre vai nos fazer o quê? Sempre vai nos tornar fiéis a Deus, cada vez mais. Se a minha vida, o meu coração, é inclinado a trair ao meu Salvador, eu vou usar essa expressão, eu tenho que me prostrar, eu tenho que me humilhar diante de Deus, dizer, Senhor, eu não quero ser semelhante a Judas,
que vendeu a ti por 30 moedas. Estou usando essa analogia, essa ilustração para você entender a gravidade que é. O quanto nós temos que olhar a respeito da conversão genuína, da fidelidade para com o nosso Deus. O quanto somos fiéis. O quanto de repente estamos vivendo somente uma vida religiosa. Judas tinha uma conversão genuína. Por mais que alguns historiadores, às vezes, alguns teólogos usem uma expressão dizendo que isso fazia parte do plano salvífico, sim, fazia parte. Mas a pergunta é, o que isso traz de lição para nós? O que isso traz de verdade para nós? Traz de verdade para nós o quanto o nosso coração é enganoso. O quanto de repente eu posso estar vivendo uma conversão falsa. E muitas vezes não experimentando desse privilégio, permita religioso, da fidelidade de Deus para conosco. Pense, nós cantamos hoje aqui também. E uma essência de um dos cânticos é a respeito da fidelidade de Deus. O quanto realmente eu entendo isso. O quanto agora, nesses versículos posteriores, vai nos mostrar a respeito da soberania de Deus e que nos aponta para a fidelidade do próprio Deus. Mateus escreve que no primeiro dia dos pães asmos, nós olhamos, quando nós damos uma referência em Êxodo, lá capítulo 12, nós vamos ver exatamente essa fidelidade de Deus para com o povo. E presta atenção nisso. Deus em todo o tempo Ele é fiel. E lá atrás em Êxodo capítulo 12, há um chamado para que o povo estabeleça, faça do jeito que o Senhor estava ordenando, a respeito do cordeiro, a respeito de como preparar a Páscoa, a respeito dos pães asmos durante 7 dias. Há um ato de fidelidade. Tudo está sob o controle de Deus. E aqui Mateus vai escrevendo, relembrando, olha, no dia da festa, os discípulos chegaram ao Senhor. Falaram, Senhor, onde nós prepararemos a Páscoa? Onde tu queres comer a Páscoa? E o Senhor, pela fidelidade dele, ele fala, olha, vá em tal lugar, veja um homem com um cântaro. Marcos vai descrever 2 discípulos. Lucas vai escrever que Pedro e João, dá os nomes lá, Pedro e João, vá até lugar. E aí entenda todo o contexto aqui. Há uma traição, há um dos 12 que está se desviando, vou usar esse termo. Há agora um ajuntamento por parte do Senhor, e há agora uma confrontação diante de todos os discípulos. Mas antes disso, eu quero destacar para você que o próprio Senhor Jesus disse, olha, vai, prepare isso porque o meu tempo está próximo. Isso revela para nós, de novamente, a soberania, o controle do plano salvífico. Tudo está sob o controle de Deus. Mesmo a traição, mesmo os atos mais absurdos, mesmo os atos mais pecaminosos, ainda está no controle de Deus o plano salvífico dele. Por mais que eu e você nos inclinemos para o pecado, nos inclinemos para as atitudes erradas, o plano salvífico de Deus continuará. Nada vai impedir, nada. E não há aquela barganha também, né? Vou usar um exemplo bem, um pouco até forte aqui. Ah, se eu não fizer parte, se eu não for, a igreja não caminha. Não, não. Você pode ser o melhor leitor da Sagrada Escritura. Você pode ser a pessoa que mais ore, mas de repente olhe por uma atitude errada, ou leia por uma atitude errada. O que vai importar sempre é você entender a respeito da graça de Deus. O quanto você busca do conhecimento da graça de Deus. O quanto você e eu entendemos a respeito da conversão genuína, que nos conduz a sermos fiéis a Deus. Isso é o que importa. E aí nós vemos aqui Jesus falando
o meu tempo está próximo. E aí os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. E aí durante a mesa, Jesus fala, no versículo 21, enquanto comia declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, trazendo, revelando que há um traidor, que aquele ambiente ali espiritual, que aquele ambiente cristão, há um traidor, há um infiel. E eu me trouxe uma reflexão a respeito disso. Naquele meio de 12 escolhidos, há um que irá trair. E eu fiquei pensando a respeito da igreja do Senhor. A respeito do quanto nós traímos o Senhor. Eu trouxe essa ilustração para uma reflexão para mim. E eu quero compartilhar com você. Jesus tratando, revelando aqui. Entre vós há um que irá me trair. Como eu e você nos sentiríamos? E nós vemos no versículo 22 aqui. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Isso mostra a nós aqui que há 11 corações, porque um deles já tinha traído ao Senhor. Que há 11 corações que indagam isso. Por acaso sou eu, Senhor? Mas um não. Poderíamos fazer essa analogia também. Quantos corações tem aqui? Quantos de nós, nesse momento, poderíamos dizer assim, nosso coração está com o coração exatamente assim, contristado. Senhor, o quanto eu tenho te traído? Permita usar essa ilustração aqui. O quanto de nós temos trocado a fidelidade de Deus por 30 moedas. O quanto somos fiéis. Talvez um de nós, no mesmo cenário aqui, podemos fazer a mesma pergunta. Quantos de nós? Qual de nós, Senhor? Eu quero dizer que 11, pelo menos tinham a convicção de que não seriam deles. Porque não tinham realizado o ato. Mas um, ali, usando até aquele termo, na hipocrisia, na falta da conversão genuína, estava nem preocupado, porque a cobiça do coração falou mais alto, a inclinação do coração falou mais alto. E aí, por último, finalizando a questão do texto, no versículo 24, Jesus relembra aos seus discípulos: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. E aí vem uma questão interessante para nós. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. E essa expressão, essa afirmação de Jesus, traz até luz para nós. Daqueles que não conheceram a Cristo ainda. Ou daqueles que conhecem a Cristo, ou não têm uma conversão genuína. Ele, na afirmação, ele diz: melhor lhe fora não haver nascido. Expressando essa verdade aqui. E tem uma frase bem interessante que diz: melhor é estar com Cristo do que sem Cristo. Nós usamos essas expressões muitas vezes. Às vezes usamos até uma forma errônea, né? Dizendo, tá difícil com Cristo, né?
Imagine sem Cristo. Então nós usamos a expressão. O melhor de tudo é: esteja em Cristo Jesus. Não como um traidor, mas sim como servo fiel. Porque a conversão genuína nos torna fiéis a Deus a cada momento, a ponto de olharmos para uma expressão dessa e falarmos assim com toda a convicção: obrigado, Senhor, por ter nascido. E aqui ele está se referindo a quem? A Judas. E Judas entende o recado, porque o versículo 25 encerra assim: então quem? Judas, que o traía, perguntou. E eu fiquei pensando, por que Judas perguntou a Cristo? Se a pergunta dos outros, dos 11, foi somente essa: ficaram tristes de coração, por pensarem, e os 11 só perguntaram: por acaso sou eu, Senhor? E o Senhor não respondeu. E Judas, depois de ouvir isso, melhor não ter nascido, ele fala: por acaso sou eu? E Jesus devolve, com muita sabedoria: tu o dissestes, e eu entendo, é tu mesmo, que deixou a cobiça tomar conta do seu coração. Por isso que uma grande primeira verdade aqui é que a conversão genuína, mesmo desfrutando de privilégios religiosos, não é permitido que o nosso coração incline-se para o mal. Olhe sempre, sempre, sempre para o seu coração, para que não caia nessa situação aqui. Por mais que alguns teólogos vão tratar a respeito de que, olha, o Senhor é soberano, o Senhor sabia que acontecia. O Senhor sabia sim. Mas para nós, como verdade, como ensinamento, nós nunca devemos permitir que o nosso coração se incline a isso, a essa cobiça do coração. E uma segunda verdade aqui que nós podemos ver é: a cobiça ela é bem clara. Se fosse cobiça por uma questão física, se fosse uma cobiça por uma questão visual, mas era cobiça por dinheiro. Por dinheiro. A raiz de todo mal é o quê? É o amor ao dinheiro. Foi por dinheiro. E nós vemos aqui que, com base realmente nisso, o quanto hoje nós presenciamos isso. E eu até fiz separação de uma frase aqui, bem interessante, que é assim: por mais que nós não tenhamos o dinheiro, muitas vezes o cobiçamos. E muitas vezes, quando temos o dinheiro, ainda o cobiçamos. Não há diferença nisso. Eu abri esse parênteses aqui para nós entendermos o comportamento pecaminoso, gravíssimo, desse discípulo. Comparando conosco, o que nos difere dele hoje? Estamos inseridos numa igreja? Estamos inseridos numa igreja. Estamos inseridos numa disciplina diária de confrontação, dizendo: mude a sua vida, mude o seu coração, seja genuíno a Deus. Ou, nosso tema, tenha uma conversão genuína, para que te torne fiel a Deus. E nós somos inclinados muitas vezes a outras coisas. Essa é a segunda verdade. Terceira e última verdade é: devemos nos comprometer sempre com o propósito de Deus. E qual é o maior propósito de Deus? Nós cantamos hoje aqui que Deus tem preparado para nós, são incomparáveis as promessas de Deus. E são mesmo. A promessa de Deus para os 12 era incomparável, mas um se corrompeu.
inclinando o seu coração, tendo o privilégio, mas permitiu que o seu coração se inclinasse para o mal. Segundo, o coração dele, cobiçoso, 30 moedas. Quando você lê Marcos e Lucas, você vai ver que a expressão que eles escrevem lá é que os homens se alegraram pela decisão de um discípulo que estava ali, no meio. O que eu quero dizer com isso? Quando nós corrompemos o nosso coração, e as pessoas lá fora enxergam isso, eles se alegram, porque vai mostrar a sua e a minha infidelidade, a falta realmente da conversão genuína lá fora. E as pessoas vão dar risada, como o texto mostra lá, em Marcos e Lucas. Depois você lê em casa. As pessoas vão dizer: ah, mas é crente aquele lá? Ih, é crente. As pessoas vão zombar de nós, vão tirar o termo, né, sarro de nós. E a nossa credibilidade vai por água abaixo. Então nós estamos sendo alertados nessa manhã com verdades. Verdades não permitir que o nosso coração se incline para o mal, para a cobiça, que o nosso coração não se incline para os desejos, vou usar o termo do dinheiro, tem outros N's. E que o nosso coração, na última verdade, realmente entenda que você nasceu para o quê? Para a glória de Deus. Então essa afirmação aqui que foi para Judas, ela serve para nós assim: eu nasci para a glória de Deus. Não como foi falado para Judas, melhor não ter nascido. Ou para aquelas pessoas que estão no mundo por vontade permissiva de Deus, sim, para Deus revelar a glória dele no dia do juízo, que serão condenados. Esse é o plano salvífico de Deus. Essa é a soberania de Deus. Então não permita que o seu coração se incline para o mal. Não permita que o seu coração se incline para o dinheiro, para a cobiça desse mundo. E não permita que o seu coração deixe de glorificar a Deus pela sua vida, por você ter nascido. E com isso podemos concluir que Mateus, ao escrever isso aqui, quis mostrar exatamente o quanto nós, nos dias de hoje, precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ter uma conversão genuína. Conversão essa que não dê descrédito. Conversão essa que as pessoas olhem para nós e não nos comparem com Judas. Conversão essa que as pessoas olhem para nós e tenham o prazer de estar conosco. Tenham o prazer realmente de ver o quanto nós somos diferentes e não semelhantes a traidores. Talvez você já tenha passado por isso. Se não passou, um dia talvez passe. Mas quantas vezes o nosso ambiente, o nosso meio de trabalho, até na nossa família, entre familiares, as pessoas já não falavam: isso aí é um traíra. Já escutei várias vezes expressões assim, até de pessoas crentes. E nós vivemos num mundo em que nós temos que fazer essas análises, colocar na balança o quanto eu me comparo a esses argumentos, quanto eu realmente me comparo a essas situações do mundo. Eu tenho que ser diferente do mundo. Lembre-se, nada está fora do controle de Deus. Até uma situação assim. Jesus usou duas expressões aqui, mostrando: o meu tempo está próximo. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mesmo sendo traído pelo seu. O que isso remete a nós? O quanto nós somos fiéis a Deus. O quanto realmente eu entendo que a minha conversão é genuína. Pense nessas verdades. Pense a respeito. O
quanto realmente eu sou fiel a Deus. É como pensarmos assim, e não temos nenhum direito de falar dessa forma, mas eu quero fazer essa apresentação aqui para que você pense junto comigo. O quanto Deus é infiel a você? Quanto o Senhor foi infiel a esse homem? Nós vemos na história bíblica até, aí eu volto na questão da ganância, da cobiça. Nós vemos na história do Antigo Testamento, José foi vendido pelos seus irmãos. Se foi vendido, os irmãos receberam dinheiro. Nós temos outras histórias bíblicas semelhantes a essa. Mas jamais, jamais, a soberania de Deus foi frustrada. Jamais o plano salvífico de Deus foi impedido. E não será impedido. Por isso que cabe a nós essa pergunta: o quanto realmente eu sou fiel a Deus? E o quanto realmente a minha conversão ela é genuína ao Senhor? O que eu tenho demonstrado lá fora? Eu tenho sido Judas? Eu tenho sido um servo fiel? Pense nisso. Pense a respeito disso. A história bíblica está aqui para nos ensinar aquilo que não devemos fazer. E nesta manhã, nós temos essa lição para nós. Essa ação, como eu já falei aqui em outro momento, ação constante, não é uma ação parada, não é uma ação estática, é ação constante, dia a dia. É olhar assim realmente, a minha conversão, ela é genuína? Ou quantos eu estou sendo Judas? Eu tenho me tornado fiel a Deus a cada dia mais? Ou tem ficado mais difícil servir ao Senhor cada dia mais? Essa é uma expressão muito perigosa para nós. Ah, está difícil, Senhor. Jesus falou para nós. Jesus orientou seus discípulos. Nesse mundo tereis aflições, mas tende sempre bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos ter dificuldades, irmãos. Vamos ter situações que o nosso coração vai se inclinar para o mal. Vamos ter situações que o nosso coração vai nos enganar. Mas estamos sendo alertados nessa manhã aqui, através do texto, através desse mau exemplo que não devemos ser aqui. Não seja Judas. Está aqui o texto, para nós absorvermos essas verdades, né? Verdade é essa. E a palavra central, a mensagem central é: não permita que o seu coração incline-se para o mal. Não permita. E como eu faço isso? Não adianta nada o pastor vir aqui e falar, não permita, mas como eu faço isso? Olhe cada vez mais para as cobiças que estão no seu coração. Olhe cada vez mais para as inclinações que estão no seu coração. Se engaje, se disponha a servir mais ao Senhor. E muitas vezes nós confundimos isso às vezes. Servir mais ao Senhor, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar pregando. Trate o seu coração primeiro. Trate o seu coração. Fale mais com Deus. Ouça mais a Deus através da leitura da palavra. E com isso, peça a Deus direcionamento, dizendo: Senhor, ouvi a mensagem do domingo, e meu coração não deve ser inclinado para o mal. Eu não devo permitir isso. Eu leio a tua palavra, eu oro, e agora eu quero direcionamento para aquilo que eu vou fazer para a sua obra. Porque muitos de nós aqui nem falamos de Jesus Cristo para ninguém essa semana.
e falar para Jesus Cristo na atualidade, nessa contemporaneidade hoje, é às vezes você mandar uma mensagem. Às vezes você colocar no seu status lá um texto bíblico. Se cada um de nós hoje aqui, eu não sei nem quantas pessoas tem aqui hoje, mas no contexto, colocarmos no nosso status 30, vou colocar 30 pessoas, 30 mensagens no nosso status, quantas pessoas vão ler aquilo? Então use as ferramentas e se envolva cada vez mais, porque a conversão genuína, ela nos torna cada vez mais fiéis a Deus e não traidores. É forte nós usarmos essa expressão, e não traidores, mas eu estou trazendo para a questão do texto. Lembre-se, 11 corações estavam tranquilos, um não, um sabe o que ele fez, um tinha certeza do que ele tinha feito. E para nós, como lição final hoje, nós sabemos, Deus sabe. Se humilhe diante de Deus, peça perdão e viva uma conversão genuína ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus continue a tratar os nossos corações a respeito desse tema. A conversão genuína torna-nos fiéis a Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, nesta manhã. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que já aconteceu nesse lugar e que está acontecendo. Te bendizemos, ó Pai, pela confrontação aos nossos corações, por nos dar o privilégio, Senhor, a oportunidade, Senhor, de ouvirmos a respeito da Tua palavra, nos confrontando a respeito da inclinação dos nossos corações, Senhor, e nos trazendo, Senhor, a reflexão, Senhor, da verdadeira conversão, da genuína conversão, Senhor, que nos torna fiéis a Ti. Que não sejamos, Senhor, como o texto nos apresentou hoje, semelhantes a Judas, que convivendo com o Senhor, tendo os privilégios que o Senhor concedeu, e ainda assim entrar num processo de traição. Que não sejamos assim, Senhor. Que ao acontecer esses momentos, que o nosso coração se inclinar para isso, Senhor, que o Senhor nos confronte através do Teu Espírito Santo, que é uma atitude errada, que é uma ação errada, e que possamos, tão único e exclusivamente, crescermos, Senhor, a cada dia, no conhecimento a Ti, em santidade, buscando, Senhor, a santidade. Nos ajuda, Pai, e Te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio concedido a nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.